Boa noite, pessoal. Chegamos hoje ao nosso último episódio da série sobre válvulas. Eu espero que você tenha aproveitado cada episódio, porque hoje nós vamos falar sobre aqueles pacientes que fizeram a cirurgia cardíaca e substituíram suas válvulas, né? Colocaram as próteses valvares cardíacas, metálicas ou biológicas, tudo bem? Eu não vou entrar muito assim na questão das técnicas cirúrgicas em si, como é feito o ponto, como é isso e aquilo, não. A gente vai tentar falar de uma forma breve o que é essas válvulas, né? E a gente vai falar bastante ali de como a gente escolheu para você a sua melhor válvula, né? Como é que a gente escolhe se para você é melhor a metálica, se para você é melhor a biológica, né? E vamos falar também a questão dos anticoagulantes e vários assuntos. Outra coisa muito importante que a gente vai abordar é quanto à atividade física e os exercícios nesse caso, né? Que você pode ou não fazer. Então vem comigo nesse vídeo que ele tá demais. Bom, antes de dar seguimento a esse vídeo, eu peço para você que se inscreva nesse canal. Assim você ajuda a fortalecer o canal e a disseminar cada vez mais esse tipo de vídeo educativo. Se esse vídeo não tem nenhuma importância para você, eu peço que você compartilhe do mesmo jeito, pois assim você pode disseminar uma informação importantíssima e desse jeito salvar até vidas. Então pensa nisso, tudo bem? Então, feito esse recado, vamos partir para o nosso vídeo de hoje. Pessoal, para quem não conhece a prótese valvar cardíaca, eu vou colocar aqui uma foto para vocês. Vocês vão ver agora no computador, tá? Então tá aí. Aqui a gente tem uma imagem em que a gente mostra a prótese valvar cardíaca, tá? Aqui vocês podem ver que nós temos uma prótese biológica e uma prótese mecânica. Você vê aqui a prótese biológica, por que a gente chama de biológica? Ela é feita de tecido, tá? E aí um tecido animal, no caso. Pode ser bovino, pode ser suíno, tá bom? Então assim, você percebe que ela é um material realmente biológico, né? Então, como o próprio nome diz, né? Você tá vendo aqui como ela se compõe. Nesse outro lado, você consegue ver uma prótese metálica, tá bom? Então você consegue ver a diferença nítida entre elas, né? Você consegue ver a forma mecânica que é essa válvula, e isso é muito importante para você entender algumas coisas sobre trombose e dentre outros, tá? Bom, uma questão que é muito importante sobre as válvulas, sobre as próteses valvares, né, cardíacas, as perguntas que vêm assim sempre à tona qual é a melhor para mim, né? Como é que a gente vai decidir isso, né? Isso é uma pergunta que todo paciente faz e é uma pergunta realmente muito importante. A decisão, né, de qual é melhor para você. A gente faz a decisão da seguinte forma. Segue aí para você dar uma olhada e já ir anotando, tá? Bom, então a gente consegue perceber que sempre tem umas indicações clássicas, né? Então assim, a principal, assim, vou falar mais abrangente, mais comum, é a gente pensar na idade, né? Então, jovens, a tendência é para as válvulas metálicas, né? As mecânicas, tá bom? E a idosos, é realmente a gente pensar em válvula biológica, tá? Assim, a gente pensa muito por isso, pela questão de tempo, né? Pensando que o paciente jovem ele vai ter uma longevidade bem maior do que um paciente idoso. Né? Não que a gente deseja o ruim para nenhum paciente, mas a gente tem em mente que a vida ela vai chegar ao seu fim, né? E quanto maior a idade, maior a chance de a gente chegar nos nossos finalmente, né? Vamos botar assim de uma forma bem chata de dizer, mas é a grande verdade. Então, o jovem a gente tem a tendência de colocar mecânica, e até porque também os idosos eles têm uma chance maior de sangramento, anticoagulante, dentre outros quesitos aí. Mas a gente pensar em questão de idade, a gente pensa mais realmente na longevidade aí que o paciente jovem ainda tem a percorrer do que um paciente idoso, tá bom? Um outro ponto é o sexo, tá? As mulheres, por exemplo, em idade fértil, a tendência é para biológicas, tá bom? Porque a gente pensa nesse ponto numa paciente que, por exemplo, vai engravidar e a gente vai ter que acabar usando o anticoagulante, né? E a gente pode ter várias complicações da paciente em estado gravídico, né? Como, por exemplo, sangramentos graves, distúrbios de sangramento, né, para o bebezinho.
e dentre outros. O número de cirurgias cardíacas prévias também é importante, né? Aqueles pacientes que fizeram 2 ou mais cirurgias, a gente prefere a mecânica logo, né? Que vai ficar muito mais tempo, né? E prolongar um pouquinho mais esse desconforto de ter que reoperar o paciente, né? Outro detalhe, pessoal, é referente à anticoagulação, né? Porque as válvulas mecânicas, elas exigem uma anticoagulação. E isso é um dos fatores que limita bastante. Tem pacientes que têm contraindicação, né, a anticoagulação, que torna a situação bem difícil, né? Outra coisa são os fatores socioeducacionais. Tá? Tem paciente que tem muita dificuldade na aceitação, no controle da anticoagulação, então se torna algo muito, muito difícil, bem complexo mesmo, tá bom? Então, assim, finalmente, né, e o que a gente pensa, realmente, volta aqui para mim, realmente o que a gente pensa de mais importante, que não pode fugir, é a decisão do paciente, é a preferência do paciente, após a gente ter definido tudo isso para ele. A gente explicou tudo isso, ele fala, não, mas eu quero assim, quero assado. A gente tem que respeitar a posição do paciente acima de tudo. Mas geralmente a gente tem, após uma conversa bem intuitiva, bem instrutiva, a gente consegue definir o melhor para aquele paciente, tá? Mas a decisão do paciente fica acima de tudo. Um detalhe muito legal sobre a questão das válvulas que a gente vai chegar agora na questão dos exercícios, que é uma pergunta muito recorrente, é sobre essa questão de se pode ou não fazer atividade física. A gente tem várias classificações aí que podem nos ajudar nessa decisão, tudo bem? Na verdade, não existe aí um estudo ainda assim de importância enorme para decidir que pode e que não pode em si. Ainda é bastante controverso, na literatura que eu conheço pelo menos é bem controverso, fica muito leve trás, pode muito, não pode muito, mas fazendo um resumo, né, como posso dizer para vocês, uma avaliação, um estudo, né, narrativo de tudo que existe da literatura que eu consegui juntar, a gente chegou às seguintes conclusões. Vamos lá. Vamos pensar no paciente que usa anticoagulante e que não usa anticoagulante, tá bom? Vou definir desse jeito, vou diferenciar assim que a gente fica bem melhor, tá? O paciente que usa o anticoagulante, a gente vai pensar realmente em pacientes que não devem praticar atividades físicas que têm um alto impacto, por exemplo, futebol, o paciente que vai por vale tudo, entendeu? Assim, coisas que fazem um alto impacto e que podem realmente causar um sangramento importante, por exemplo, um salto em vara. Eu sei que a pessoa vai cair lá no colchão, mas se errar, entendeu? Se cair, machucar, vai machucar muito e vai sangrar bastante. Então, os pacientes que estão em uso de anticoagulante, a gente tem que evitar a questão dos exercícios de alto impacto. Quando eu falo em paciente que usa anticoagulante, você não deve pensar só em pacientes com válvula mecânica não, tá? Porque existem pacientes que, apesar de estarem com válvula biológica, estão usando sim o anticoagulante devido a arritmias, né? Dentre outros motivos, tá? Então a gente está pensando na parte de coagulação. E agora vamos sair da parte de coagulação e o paciente que não usa anticoagulante, tá bom? Vamos lá, o paciente que não está usando anticoagulante. E eu quero até dar um adendo aqui, se você quiser que eu fale um vídeo sobre o uso do anticoagulante na prótese, como a gente faz, como é que ajuda a controlar o RNI e tal, você pode escrever aqui, né, nos comentários que eu vou ajudar você e a gente vai fazer até um vídeo sobre isso. Bom, voltando, então os pacientes que não usam anticoagulante, vamos lá, o paciente tem uma prótese, vamos colocar na posição mitral, tá? Então assim, o paciente tem uma prótese na posição mitral, uma prótese biológica, a gente tem que pensar sempre assim, o paciente está lá, prótese biológica na posição mitral, ele trocou a válvula mitral e tem um gradiente legal, tem uma função cardíaca legal. Esse paciente aí, a gente pode colocar ele em um paciente que pode praticar uma atividade física estática leve a moderada e dinâmica leve a moderada. Eu sei, não entendeu, né? O que significa isso? Eu vou explicar para vocês na frente o que é cada um para a gente poder entender. E agora sim, isso não é uma receita de bolo, não é regra.
é o que geralmente a literatura faz, mas a gente sempre vai individualizar o paciente. Por exemplo, tem pacientes que não toleram nada, nem uma leve direito. Então, porque assim, cada válvula vai produzir um gradiente transvalvar. E é importante a gente definir esse gradiente transvalvar também, através do ecocardiograma, seja com estresse, seja um transesofágico. Então a gente consegue definir bastante coisa. E principalmente um paciente aí que a gente consegue colocar em teste ergométrico, principalmente aquele ergoespirometria, que a gente consegue ver bem melhor mesmo os gastos energéticos, quanto o paciente suporta. Então se torna um negócio muito mais completo, tá? Então beleza, então a gente pensar na mitral, a gente pode pensar em estático leve a moderado e dinâmico de leve a moderado. E eu vou colocar vou já descrever para vocês isso aqui, para vocês entenderem que tipo de exercício é. Quando a gente se fala em aórtica, o bicho pega um pouco mais. A aórtica, sempre a gente tem um pouquinho mais de receio nessa questão. Geralmente essas literaturas no conjunto que eu dei uma avaliada, e tudo juntando o nosso conhecimento, a gente tende a colocar o paciente somente na estática e dinâmica leve, por causa do gradiente que atravessa a válvula aórtica. Então isso a gente sempre pondera muito mais na válvula aórtica, isso aí. E vamos lá, o paciente então nunca vai fazer exercício dessa outra intensidade? Vai, a gente vai individualizar cada paciente, como eu falei anteriormente. Por exemplo, eu pego um paciente jovem, vamos lá, que tem uma prótese biológica em posição aórtica, tem a função ventricular normal, tem ali tudo normal, tudo direitinho, sem queixas, não tem falta de ar, não tem nenhum sintoma, certo? Coloca o rapaz no teste ergométrico, faz o teste ergométrico, faz lá o ergoespirométrico, faz tudo bem tranquilo, eco estresse, tudo bonitinho, consegue ficar de boa, vamos dizer assim. Esse paciente a gente libera assim para um treino leve a moderado, não vejo problema nessa situação. E tem até pacientes que têm prótese biológica que a gente consegue colocar até em exercícios intensos, né? Por exemplo, fazer uma academia, musculação com intensidade um pouco maior. Então a gente consegue fazer isso, porque a gente tem que individualizar cada paciente, tá? Porque não é uma regra de bolo. E um detalhe importante, não há nada ainda que comprove que o exercício vigorante vai piorar, vai atrapalhar a prótese, tá? Então a gente realmente, pensando em tudo fisiologicamente, eu consigo refletir muito mais na questão do gradiente transvalvar e se o paciente vai fazer sintoma ou não. Pelo que tudo indica, é apenas isso na literatura, é você focar mais nisso aí, né? O anticoagulante, por exemplo, um paciente que tem prótese, vamos botar aqui uma situação hipotética, um paciente que tem prótese valvar aórtica, né, e fez um tubo valvado, colocou lá uma válvula mecânica e aí ele quer fazer atividade física extenuante. A gente toma cuidado realmente por conta do uso do anticoagulante, tá? Então vai ser muito decisivo o uso ou não de anticoagulante. Um outro ponto legal e importante é o seguinte: todo paciente que tem prótese biológica, ele tem que usar um antiaderente plaquetário. Por exemplo, salvo contraindicações, vai usar o AS. Tá bom? O paciente que tem prótese mecânica, a gente tem que usar um anticoagulante. Tá? Então, paciente com prótese mecânica tem que usar o anticoagulante. Nesse caso, até então, todos os estudos só comprovam que a varfarina que deve ser usada, somente o Marevan, a varfarina. Não tem nenhum conflito de interesse, tá? Então, eu disse o nome comercial, então a varfarina aí é a droga que é a de escolha, é a única droga possível até hoje, não tem nenhum outro estudo que proteja usar outro tipo de droga na prótese mecânica. Na prótese biológica já tem vários estudos dizendo aí que pode se usar outros anticoagulantes, né, como os que eram chamados de novos anticoagulantes, que hoje já são anticoagulantes, são os DOACs, né, que a gente chama de inibição direta, tá bom? Então já pode usar esses DOACs, né, em próteses biológicas, né? Por exemplo, um paciente que precise usar em prótese biológica. Mas como assim? Um paciente que tem uma arritmia, por exemplo, uma fibrilação atrial, certo? E tem uma prótese biológica, você já tem até a permissão de usar um anticoagulante desses novos, né? Os DOACs ou os NOACs, os novos anticoagulantes, nesse tipo de paciente. E antigamente era proibido, né? Você sempre tinha que usar varfarina, mas agora já mudou bastante coisa e está mudando ainda e estão vindo novos estudos, tá? Mas o paciente não tem nenhuma arritmia, segue com AS. Não é obrigatório o uso de anticoagulante no paciente com prótese biológica. Agora na prótese mecânica é sim, tá? Agora eu vou mostrar para vocês aqui
o que são esses exercícios, né, estático leve, dinâmico leve, estático moderado, tá bom? Segue aí a imagem no computador. Então você pode ver que o dinâmico leve e o estático leve, a gente pode encaixar em esportes como bilhar, boliche, golfe, tiro ao alvo, né? E agora já o estático moderado, né? Por exemplo, vamos pensar que ainda vamos colocar em leve ainda, um estático leve com dinamismo moderado, um beisebol, um softball, tênis de mesa, né? Um tênis até em duplas e o voleibol. Vamos pensar no paciente que está com um dinâmico leve e um estático moderado. Vamos pensar assim, um automobilismo, motociclismo, hipismo, mergulho, arco e flecha. E um paciente que tem dinâmico moderado e estático moderado. Por exemplo, o esgrima, nado sincronizado, corrida, o surf, né? A patinação. Então você entendeu como é mais ou menos esses esportes. A gente tem vários outros, mas isso aqui já ajuda você a ter um norte a respeito disso. Pessoal, eu espero ter ajudado nesse vídeo. Se ficou alguma dúvida, comente, eu vou responder tudo. Mas aqui a nossa intenção é sempre tentar abrir mais a sua mente sobre isso e tentar desfrutar um pouco mais da sua vida, ter uma vida muito mais saudável, tudo bem? Um abraço e fique com Deus.